O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje à tarde o pedido de impedimento do ministro Joaquim Barbosa para julgar a ação penal do Mensalão. A repórter Carolina Chaves acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Carlos Eduardo. Isso mesmo. Essa foi a primeira ação julgada hoje pelos ministros na sessão plenária. O pedido é do publicitário Marcos Valério, que é um dos 38 réus da ação penal 470, conhecida como Mensalão, que tramita aqui no Supremo. Aqui ele pretendia impedir a participação do ministro Joaquim Barbosa, que é relator dessa ação penal, no julgamento do processo do Mensalão. Mas, por unanimidade, os ministros entenderam que é imprescindível a participação do relator no julgamento e, por isso, o ministro Joaquim Barbosa vai votar no processo do Mensalão. Vamos ver agora na reportagem. O recurso do publicitário Marcos Valério é contra a decisão do então presidente do Supremo, ministro César Peluso, que havia negado o prosseguimento da ação denominada arguição de impedimento. Na ação, alegava-se o impedimento do ministro Joaquim Barbosa para julgar a ação penal 470, conhecida como Mensalão. O ministro Joaquim Barbosa é o relator da ação penal que investiga compra de votos no Congresso. A defesa de Marcos Valério alegou que o ministro Joaquim Barbosa já teria se manifestado sobre o caso no recebimento da denúncia do escândalo do Mensalão Mineiro em 1998, que também teria a sua participação. O relator da ação, ministro César Peluso, decidiu que os dois processos são diferentes e, por isso, negou o pedido do publicitário. O relator do recurso que ataca a decisão do ministro César Peluso é o ministro-presidente Aires Brito. Ele afirmou que por várias vezes a Corte se manifestou possibilitando que os ministros podem decidir isoladamente quando o caso for de absoluta improcedência e foi acompanhado pelos demais ministros da Corte. Com essa decisão, o ministro Joaquim Barbosa continua como relator da ação penal 470 e participará do julgamento do Mensalão no Supremo. Não tenho como desqualificar a decisão que deu pela improcedência da arguição de impedimento. Decisão, renovo o juízo, que seguiu o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal quanto à taxatividade das causas de impedimento do magistrado e expressamente reconheceu a diferença, a distinção entre os fatos apurados na ação penal 470 e no inquérito 2280. Ainda os ministros julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a Lei do Estado de Alagoas, que cria vara especializada para processar e julgar crimes praticados por organizações criminosas dentro do Estado de Alagoas. O Conselho alega violação da competência da União para legislar sobre direito penal e processual. Menciona que a lei vai contra a competência do Tribunal de Júri para julgar crimes contra a vida e cria um sistema paralelo às normas federais e à Constituição Federal para julgamento de crimes de competência de outras varas especializadas. Verdadeiramente se instituiu, a partir desta lei, um microsistema judiciário no Estado de Alagoas absolutamente irreverente à lei federal e à Constituição. Durante a sustentação oral, a defesa do governador de Alagoas sustentou que o modelo adotado no Estado está em conformidade com a Constituição Federal e também atende à recomendação número 3 de 2006 do Conselho Nacional de Justiça sobre a criação de varas criminais especializadas para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas. Ao contrário do que se afirma, a competência da União para legislar em matéria penal não foi nem de longe violada, pois a lei estadual se limita a reproduzir o conceito existente na Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional firmado em Nova York e denominada Convenção de Palermo. A Associação dos Magistrados do Brasil se apresentou na Corte como amicus curiae e declarou que a forma de provimento de cargos de juízes na vara, que é por indicação da presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas, não está em conformidade com a Constituição e fere o princípio da impessoalidade, já que o juiz não é titular da vara com todas as prerrogativas do cargo. As organizações criminosas ficariam desestimuladas à prática de algum ato criminoso contra os
os magistrados diante da certeza da provisoriedade do magistrado no exercício da função daquela vara. Então, com essas considerações, requer a AMB a improcedência da quase totalidade da ação, admitindo apenas a inconstitucionalidade quanto à forma de provimento dos cargos. E o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade questionando a lei alagoana terminou agora há pouco. Os ministros analisaram um dispositivo da lei e os demais serão analisados na próxima sessão, na quarta-feira. Carlos Eduardo. Obrigado, Carol. E você vai acompanhar o julgamento em direto do plenário na próxima semana.